O ministro do STF, Alexandre de Moraes, afirmou que atacar as urnas eletrônicas não é liberdade de expressão, mas crime. A primeira turma do Supremo julga o núcleo 4 da tentativa de golpe, os que são apontados pela criação de fake news. Quem vai contar essa história pra gente é a Daiane Oliveira aqui no Plantão no Meteoro. Dai, Xandão sendo Xandão? Eu vou dizer uma coisa, tá, Sofia? Que bom que o Xandão está sendo Xandão, tá? Porque ele dá um recado muito nítido, muito claro, e eu acho que ele também deixa uma ideia do que vai ser 2026 através do que ele fala que foi, né, essa quadrilha, esse grupo organizado de criminosos, que é assim que ele fala do Bolsonaro e dos seus aliados. Nesse julgamento da quarta turma, do quarto grupo ali, ele segue falando sobre a importância e como eles são organizados, orquestrados para manifestar ataques que vão, nesse caso, perpetuar o Bolsonaro, né, que estaria no poder por muitos e muitos anos. Seria uma milícia digital, e ele fala, né, o termo de milícia digital, para que ninguém mais conseguisse acesso. Eu vou te pedir uma coisa, por gentileza, só para trazer o vídeo do Xandão, do Alexandre de Moraes, porque ele já, desse momento aí da discussão, não é o momento do voto ainda, ele já expressou bastante que esse grupo ele é formado, orquestrado, tem um direcionamento, não é algo feito por acaso, pelo contrário, ele já explica tudo isso e ele agora vai dizer exatamente a importância de se combater esse tipo de atuação de fake news. Por favor, Sofia. Superior Eleitoral, todos ocorriam ou no mesmo dia, o dia seguinte, uma série de perfis e páginas nas redes mundiais de computadores, sempre visando desacreditar as eleições, uma vez que a organização criminosa pretendia desacreditar as eleições para permanecer no poder, mesmo que o resultado das eleições fosse adverso. E uma vez finalizadas as eleições com resultado adverso, pretendia impedir que o presidente e vice-presidente democraticamente eleitos pudessem assumir. O modus operandi desse novo o que eu denomino novo populismo digital extremista, é sempre o mesmo, sendo possível identificar o comportamento atípico dos ataques sistematizados, iniciando-se de forma concomitante e cessando a comando específico da organização criminosa, indicando o uso das redes sociais e dos serviços de mensageria privada não como meio de liberdade de expressão. É uma falácia, é uma mentira absurda, criminosa e antidemocrática dizer que essa utilização de ataque à justiça eleitoral, de ataque ao poder judiciário, de ataque à democracia, de discurso de ódio, que isso é liberdade de expressão. Isso é crime. Isso é crime tipificado no Código Penal. É um instrumento de agressão, de propagação de discurso de ódio, de ruptura ao Estado democrático de direito. A sistemática e organizada disseminação das informações falsas em face das instituições democráticas e dos poderes constitucionais demonstram que membros da estrutura delitiva da organização criminosa utilizaram técnicas, inclusive, isso ficará claro em relação a alguns dos corréus, utilizaram-se técnicas militares para influenciar determinado público-alvo e moldar seus comportamentos para atingir os objetivos determinados pelo líder da organização criminosa, já condenado na ação penal 2668, o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Gente, eu adoro quando ele chama o Bolsonaro de líder da organização criminosa. Não sei vocês, mas eu vou continuar amando isso. E ele usa muitos termos que a gente não estava acostumado a ouvir nesse cenário de STF, tá, Sofia? O próprio Alexandre de Moraes, que fala do modus operandi ser, né, a covardia,
ele chama de grupo das fake news, ele falou, né, sobre essa atuação em quadrilha, e ele inclusive diz, né, que atuam como milicianos covardes. E eu acho que é muito importante que a gente tenha uma ideia sobre isso, porque as pessoas tratam quem dissemina, o Alan dos Santos, por exemplo, e essa turma que dissemina informações incorretas, incompletas, e muitas vezes absurdas, né, como a Terra plana e coisas do tipo. As pessoas acham que é só uma desinformação, as pessoas acham que não tem nenhuma relação com uma orquestração política, com uma articulação política, e não é isso. Eles estão utilizando da desinformação, das matérias falsas, das fake news, de informações distorcidas e meias-verdades, para causar uma realidade paralela para aquele grupo que vive naquela bolha. E isso é muito perigoso, Sofia, porque eles conseguiram, no 8 de janeiro, reunir uma galera que achou, de fato, que iria para a festa da Selma, só pode, mas, né, brincadeiras à parte da festa, não tinha festa nenhuma. As pessoas entraram nos ônibus sabendo que iriam lutar por uma democracia, para Bolsonaro continuar presidente, por um país que, para eles, na cabeça dessas pessoas, seria melhor. Isso é muito perigoso, porque elas estavam lutando para uma ditadura, um regime que não era pelo voto. As fake news causaram isso. Então, por mais que todo mundo que esteve ali tenha a sua responsabilidade, essas pessoas também foram induzidas. Por isso que não adiantava julgar só quem participou, os apartelados do 8 de janeiro, e não votar, e não julgar o Bolsonaro, os líderes, né, os generais, a galera de 4 estrelas, todo mundo, principalmente quem mobilizou, precisava ser julgado para a gente começar a pôr um fim nisso. Eu acho que a gente, não sei se você lembra, Sofia, a gente comentou aqui que aquele julgamento não seria um julgamento que daria fim para o 8 de janeiro, seria, na verdade, uma continuação. E é exatamente isso, a gente está vendo que é uma continuação e que a gente vai precisar ainda, durante um certo tempo, lutar para manter a nossa democracia viva e ativa, até porque essas fake news continuam. Eu, infelizmente, acompanho, né, alguma dessas pessoas aí em redes sociais, porque é o caminho deles para dar informações. Então, Flávio, Eduardo, você entrar hoje no Twitter do Eduardo, é só fake news. Ele publicou, por exemplo, um vídeo do Lula, não lembro se foi ontem ou hoje, Sofia, que era o Lula dizendo: não, porque a gente não vai parar de falar do Trump, porque a gente vai lá para manter a soberania do Brasil. Um discurso mais duro do Lula. E aí o Eduardo Bolsonaro, né, dizendo: aqui, ó, Trump, ele está mandando um recado para você, tentando distorcer, como se a defesa da soberania fosse um recado duro, tentando vender a ideia de que ele tem uma proximidade com o Trump, sendo que ele não entra na Casa Branca. Que proximidade é essa? E ele continua vendendo uma ideia, um discurso. O Carlos também, ele volta e meia tenta dizer que o Bolsonaro já tem, acho que 80 dias preso. Ele publicou também esses dias, acho que foi ontem, hoje também, esse tipo de informação, uma ideia de que o Carlos, de que o Bolsonaro, ele não fez nada, que ele está sendo perseguido, é um crime político. E para muita gente, realmente, as pessoas ainda estão acreditando que o Bolsonaro não fez nada, porque ele não tinha tanques de guerra, porque ele não pegou em uma submetralhadora. Infelizmente, na cabeça de algumas pessoas, o Bolsonaro não tentou articular um golpe. Então, é perigoso, e 2026 vem aí. Se a gente contar que a gente tem uma mídia hegemônica que vai lutar contra a manutenção do poder da esquerda, ainda que não seja a esquerda ideal, e a gente precisa criticar a nossa esquerda e pedir por avanços, claro, mas a gente vai ter um governo que vai jogar aí, vai tentar fazer o seu trabalho contra uma mídia hegemônica, contra alguns poderosos, contra a galera da Faria Lima, que já disse que vai apoiar o Tarcísio. E isso é muito complicado quando a gente tem esse cenário também de fake news e uma extrema-direita que não é nem um pouco digna. E a gente pode utilizar só o exemplo do Nicolas Ferreira e suas fake news para dar um exemplo do que a extrema-direita faz. É aquilo ali. Eles não são nem um pouco dignos, eles não são verdadeiros, eles não têm compromisso com a verdade, e eu vou dizer, inclusive, que eles não têm
escrúpulos, Sofia. Então, o recado do Alexandre de Moraes foi um recado excelente. Pena que ele não estará à frente do TSE também na próxima eleição de 2026. Já falei sobre a demora da Carmen Lúcia, já falei sobre a falta de interesse de alguns outros ministros, então a gente precisa, de fato, se segurar aqui e ver se a gente vai continuar mantendo a democracia do jeito que ela está, Sofia, porque o pessoal não tem nem um pouco de interesse não, viu? Pois é, daí uma coisa que a É gente isso, tem Sofia, eu que. gostei. Aí, só para concluir, eu gostei da colocação do Alexandre, viu? Perdão, eu gostei da colocação do Alexandre. E você gostou da colocação? Você achou necessária? A gente precisa saber que liberdade de expressão, como qualquer outra liberdade, tem limites, porque a fala também é um ato. As pessoas às vezes vêm com esse papo de que das coisas não quer dizer necessariamente você estar agindo, só estar falando. Não, falar também é um ato. Então é importante saber disso. E todas as liberdades possuem limites. A liberdade de expressão não é uma exceção. Agora, o que eu concordo com você que a gente tem que ficar de olho, e a gente tem que ficar de olho no acordo que pode rolar entre o presidente Lula e o presidente Trump. Isso é uma coisa que a gente tem que ficar muito de olho, porque eu fico com um pouco de medo desse love-love entre esses dois aí, sabe? Dessa química que tá rolando entre esses dois, porque pode sair muita coisa ruim pro Brasil disso aí. Como dizem por aí, você ser inimigo dos Estados Unidos é ruim, ser amigo pode ser pior. E eu tenho um pouco de medo aí de que pode sair algum tipo de acordo entre Brasil e Estados Unidos que envolva não regulação das redes sociais. E se a gente entra em 2026, nas eleições de 2026, sem regulação nas redes sociais, meu amigo, vai ser um problema. Justamente por causa dessa questão que nós estamos discutindo aí das notícias falsas, do discurso radicalizante, a coisa pode ficar feia. Enfim, ficamos por aqui, Dai? Então, Pessoal que está assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias aqui no Plantão do Meteoro.